Muito boa tarde, então, meus queridos irmãos. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez nessa nossa transmissão desde Torres Vedras, Portugal, nesse nosso projeto de plantação dessa nova igreja nessa cidade. Obrigado pelas vossas orações, pela vossa participação conosco nesse nosso projeto. Agradeço aos irmãos também da nossa equipe aqui de Torres Vedras, que têm estado conosco incansavelmente, não é? Ainda que nesse tempo estejamos tão limitados, mas temos tido os nossos encontros virtuais, nosso pequeno grupo também na sexta-feira tem acontecido. Eu sou grato a Deus pela vida desses meus irmãos aqui, que estão conosco nesse projeto. Vamos orar então ao nosso Deus para continuarmos o nosso culto? Oremos. Santo Deus, te agradeço, Pai, por podermos mais uma vez estarmos juntos nesse tempo, ó Deus, ainda que separados fisicamente, mas unidos no mesmo propósito de buscarmos ao Senhor, de aprendermos mais do Senhor também, de termos comunhão, enfim, ó Deus, porque quando oramos uns pelos outros, estamos em comunhão. Eu peço então que Tu nos abençoes, Pai Santo, abençoe cada irmão envolvido nesse nosso projeto dessa igreja aqui em Torres Vedras, e todos aqueles que nos acompanham em Portugal e mesmo fora de Portugal, Senhor Deus. Que Tu continues a abençoar esse trabalho, que Tu continues a abençoar as nossas vidas, que Tu continues a nos dirigir e a nos ensinar. Essa é a oração que eu te faço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos louvar o nosso Deus então agora, como sempre temos feito, não é? Com a ajuda do Mateus e da Miriam. Vamos cantar alguns louvores e especialmente que nosso coração se volte agora então com essa atitude de adoração, de louvor e mesmo de gratidão ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Louvemos então ao Senhor. Uma boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco novamente, mais esse culto. E vamos iniciar esse momento de louvor agora com uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela provisão, pelo cuidado e também pelo privilégio de podermos prestar esse culto a Ele, uma vez que só Ele é digno de todo louvor e toda glória. Vamos orar então. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que nos concedes. Obrigado pela bênção, Deus, que nós temos de estar aqui nesse momento a te cultuar, ó Pai, prestando esse louvor ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória que és Tu, Paizinho. Obrigado, Pai, porque em Ti nós temos o único Deus, nós temos o nosso Pai querido e também um amigo, Pai, com quem nós podemos contar a qualquer momento, Senhor. Obrigado porque Ele tem sido, Pai, e sempre serás o melhor amigo que nós podemos ter. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento de louvor, que as músicas que iremos cantar possam expressar o nosso real sentimento e pensamento no que diz respeito a Ti, Paizinho. Possamos cantar com um sentimento de total rendição a Ti, ó Pai, porque perante Ti nós não podemos, ó Deus, fazer mais nada senão Te louvar com tudo que temos, Te agradecendo, ó Pai, porque nossa vida depende de Ti e Tu és um bom Pai, Senhor, e que possamos fazer isso com toda a alegria, Paizinho, toda a alegria, porque é muito bom estar na Tua presença, Senhor. Seja conosco, Pai, recebe nosso louvor, também aplica a Tua mensagem no nosso coração através da mensagem bíblica que iremos ouvir. Seja conosco no decorrer desse culto, também nessa semana que se inicia, e é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ele manda que levemos
todo
Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus pelos louvores, não é? Que fazem parte também do culto que prestamos ao Senhor. Agora nós vamos voltar os nossos olhos para a Palavra de Deus, mais especificamente para o Evangelho de Romanos, no capítulo 1, versos de 14 a 17. E vamos pensar um pouco sobre a importância do Evangelho, a forma como o apóstolo Paulo fala aqui, não é? Do Evangelho, da necessidade da pregação do Evangelho, do poder do Evangelho, obviamente que deve também nos motivar, tanto a sermos gratos ao Senhor, porque fomos alcançados por esse Evangelho que nos salvou, não é? Jesus Cristo, que é mensagem e mensageiro do Evangelho, ele nos salvou, porque um dia nós ouvimos a pregação do Evangelho. E gratidão por isso, mas também a consciência de que enquanto discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos também partilhar o Evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos usar cada oportunidade para que o Evangelho seja conhecido ou esteja disponível para que as pessoas possam então ter um momento de encontro com o Senhor Jesus, que possam decidir, enfim, no momento do arrependimento e da fé, decidir por Jesus Cristo e alcançarem assim, ou receberem assim, a salvação eterna, o relacionamento, enfim, com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho é tão importante. E lemos assim então o texto. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Observemos então aquelas questões, aqueles pontos que o apóstolo Paulo põe aqui, e já de cara nós conseguimos destacar 3 pontos importantes. Então, a necessidade de se pregar o Evangelho, o poder do Evangelho e a eficácia do Evangelho. Paulo, nesse momento da carta, depois da sua saudação aos irmãos de Roma, está a falar do seu desejo de também conhecer aqueles irmãos. Sim, porque não foi Paulo quem fundou a Igreja de Roma. A Igreja de Roma foi fundada provavelmente por judeus que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, que ali ouviram o Evangelho, creram em Jesus Cristo e voltaram para a cidade, e ali então começaram a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho, e a igreja se formou, é claro, sob alguma liderança, obviamente. E Paulo então apresenta agora o seu desejo de conhecer aqueles irmãos, né? Diz que já conhecia o testemunho deles, isso o irmão pode ler um pouco antes ali no capítulo 1 mesmo, e fala então de que estava disposto a anunciar o Evangelho também em Roma, porque o Evangelho para ele era algo muito importante. Ele via então essa necessidade de pregar o Evangelho. E ele menciona aqui, não é, a sua própria disposição para isso. Então ele diz, eu sou o devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho. Temos aqui 3 verdades. A obrigação do Evangelho, eu sou o devedor. A dedicação ao Evangelho, eu estou pronto. E a inspiração do Evangelho, não me envergonho. É óbvio, meus irmãos, que esse é um testemunho do próprio apóstolo, mas também essa é revelação de Deus a nós. E precisamos também nos inspirar, não é? Nessa experiência de Paulo e nos sentirmos também compelidos a isso. Quer dizer, isso também nos deve atingir e motivar. Somos devedores também. Devemos também estar prontos e não devemos nos envergonhar. Pormenorizando um pouco agora aqui esses pontos, então,
Em primeiro lugar, Paulo diz que eu estou pronto para pregar o Evangelho. Como é óbvio, todo o salvo já pode e deve pregar o Evangelho. Todo aquele que já foi alcançado pela graça de Deus em Cristo, todo aquele que já conheceu o poder transformador de Jesus e do Evangelho na sua vida, já tem condições também de partilhar o Evangelho a outras pessoas. Ele então diz, eu estou pronto para pregar o Evangelho. Na verdade, desde o início da sua conversão, ele sempre esteve pronto, ele sempre pregou. Então ele pregava em prisão, ele pregava em liberdade, ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas cortes, ele pregava nos lares, pregava nas praças, pregava em pobreza ou com fartura. Ele chegou a dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho, lá em 1 Coríntios 9,16, não é? Então, pregar o Evangelho era a sua paixão. Ele mesmo diz ali aos líderes da igreja de Éfeso, não é? E nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Esse era o ideal, o objetivo da vida dele, partilhar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que ainda não tinham ouvido falar, não é? E é importante nós também pensarmos assim, imitarmos essa conduta e usarmos cada oportunidade para isso. É bem interessante pensarmos que nesse tempo de pandemia os costumes foram muito mais canalizados para o virtual, não é? E nós temos tentado cá também, no nosso projeto de plantação, usar esses meios através de vídeos evangelísticos, através de mensagens evangelísticas, através de um grupo no WhatsApp que a Eliane tem, que partilha a palavra de Deus, partilha o Evangelho com pessoas, inclusive pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, mas certamente estão nesse processo de conhecê-lo, não é? Então, usar mesmo cada oportunidade para isso, entendendo que especialmente o nosso testemunho fala muito daquilo que nós somos, ou seja, discípulos de Jesus Cristo. Ele diz também que ele era devedor, então, do Evangelho. Em que sentido ele se entendia devedor? Há duas formas, então, de nos tornarmos devedores. Ou pegando emprestado algum dinheiro de alguém, eu então tenho que pagar a pessoa de quem eu pedi emprestado, ou sendo intermediário de algum valor, não é? Eu recebo um valor de alguém para entregar a uma terceira pessoa. Então, eu sou devedor também, porque tenho comigo um valor que não é meu e precisa ser entregue. Esse é o sentido, então, do ser devedor em relação ao Evangelho, porque nós recebemos de Deus o Evangelho de Cristo, nós somos alcançados por Ele, recebemos então de Deus o Evangelho de Cristo para transmitirmos esse Evangelho a outras pessoas. E então, como discípulos, é nossa obrigação fazer esse Evangelho conhecido de outras pessoas. Então, nesse sentido é que nós somos devedores também em relação ao Evangelho. E o que é tão interessante também é olharmos para esse verso, é Paulo dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. Ou seja, o Evangelho da salvação não é motivo de vergonha. Paulo, então, considerava que era uma alta honra para ele ser portador dessa boa nova e ser propagador, então, dessa boa nova, dessa boa notícia, pois é isso que significa evangelho no grego, não é? Mas por que Paulo talvez fosse tentado a se envergonhar do evangelho ao planear a sua viagem a Roma? Vamos fazer aqui algumas conjecturas baseadas, é óbvio, na história, no contexto cultural da época do apóstolo Paulo. Bem, ele poderia ser tentado porque o evangelho era identificado com um carpinteiro judeu que fora crucificado. Esse era o conhecimento que muitos tinham desse homem chamado Jesus Cristo, um carpinteiro judeu que fora crucificado.
Os romanos não cultivavam nenhuma apreciação especial pelos judeus e a crucificação era a forma de execução mais abjeta reservada aos criminosos. Além do mais, Roma era uma cidade altiva, não é? E os cristãos não faziam parte dessa elite ou da elite da sociedade. Eram pessoas comuns, até mesmo escravas. Por isso, para os orgulhosos romanos, a ideia de um judeu fabricador de tendas planear uma viagem para Roma para pregar o evangelho parecia algo cômico. O interessante é que as palavras de Paulo estão vivas até hoje, enquanto a Roma de Nero está sepultada sob os escombros de um passado remoto. Nós vamos observar que há uma certa coincidência com o que nós experimentamos hoje também. A nossa sociedade também é altiva e também tem um certo desdém em relação ao Evangelho, mas isso não nos deve fazer sentir vergonha do Evangelho, em hipótese alguma. Também naquela época, como ainda hoje, não é, os sábios do mundo nutriam desprezo pelo Evangelho. Paulo deixa isso claro quando escreve aos Coríntios, não é? Dizendo exatamente isso, que os sábios desprezavam a mensagem do Evangelho. Os romanos pensavam que tinham tudo, não é? Agora Paulo deseja ir a Roma para partilhar o Evangelho. Alguns podiam objetar com relação a isso, que não havia nada para receber de um pregador cristão. Eles tinham muitos deuses, tinham o poder político, tinham riquezas, glórias humanas, e esse era o contexto em que Paulo insistia. Eu não me envergonho do Evangelho. Ainda que ele seja olhado por alguns com desdém, eu não me envergonho do Evangelho. Também porque o Evangelho centralizado na cruz de Cristo era visto com desdém tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Para os gregos, a cruz era loucura e para os judeus, escândalo, conforme o mesmo apóstolo fala então em 1 Coríntios 23. Sempre que o Evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, desprezo e até escárnio. No entanto, Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos poderosos e que a loucura de Deus mais sábia que a sabedoria dos entendidos. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação essencial do Evangelho transformador. É esse Evangelho que causa certamente essa resistência. Não um evangelho diluído, um evangelho adocicado, não é? Que mais parece uma sessão de autoajuda do que propriamente um evangelho que nos confronta com os nossos pecados. Esse evangelho adocicado é muito bem recebido muitas vezes por muitas pessoas, mas esse evangelho adocicado não leva as pessoas a um momento de transformação, de conversão, porque deixa de lado a necessidade do arrependimento. Por isso Paulo, que apresentava esse evangelho essencial, dizia, eu não me envergonho do evangelho. Porque pelo evangelho Paulo já tinha enfrentado muitas dificuldades também. Por causa do evangelho Paulo já havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e taxado de impostor em Corinto. Tudo isso, obviamente, sem ser culpado de nada, só pelo fato de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Por causa do Evangelho, Paulo enfrentava lutas que estavam além de suas forças. Por causa do Evangelho, ainda enfrentaria prisões e o próprio martírio. Porém, ele diz com insólita galhardia, eu não me envergonho do Evangelho. Não importa o que façam, eu não me envergonho do Evangelho. Assim como nós também não devemos nos envergonhar do Evangelho, na verdade, nem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero listar agora, então, 7 razões pelas quais nem Paulo, nem nós
devemos nos envergonhar do Evangelho. Evangelho esse que é, como ele mesmo fala, o poder de Deus para a salvação. Vejam, estamos a falar de algo de origem divina. Não é uma invenção humana, é algo divino. É algo que envolve o próprio Deus. Deus Filho é aquele que veio trazer a salvação. E o Evangelho anuncia isso. Então vamos lá ver. Primeiro, a origem do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho não é uma palavra de César, o imperador romano, mas de Cristo, o Senhor dos senhores. Não uma palavra de um governador terreno, mas a palavra do Senhor soberano Jesus Cristo. O Evangelho não emana da terra, mas do céu. Não procede de homens, mas de Deus. Não é fruto da imaginação humana, mas é fruto da revelação de Deus. Ele tem essa origem. A natureza do Evangelho é a boa nova do amor de Deus ao homem. É a boa notícia do perdão de Deus ao pecador. No Evangelho resplandece tanto o amor quanto a justiça de Deus. É importante dizer que o Evangelho não é uma ideologia, mas sim uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a boa nova. Jesus Cristo, Salvador, é a boa nova, não é? Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Essa é a boa nova. Também o poder do Evangelho, descrito também no versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem e a mulher arrependidos. O próprio apóstolo Paulo testemunha disso em Filipenses 3. Né? Quando ele fala para os filipenses, tratando ali de questões de opositores que achavam que eram muito melhores e maiores do que Paulo. Então Paulo diz, olha, se alguém quisesse confiar na carne, eu poderia ser um dos principais aí a fazer isso, porque então ele dá todo o seu currículo, todo o seu envolvimento com o judaísmo, a maneira como ele exerceu a sua fé judaica, a ponto de perseguir a igreja, de consentir na morte de pessoas, principalmente de Estevão, ali no capítulo 7 de Atos. Mas ele fala que diante do conhecimento de Jesus Cristo, ele considerou tudo aquilo como nada. Pior do que nada, ele fala como trapo de imundície, né? Aquilo que ele tinha antes não valia nada diante do que ele conheceu em Jesus Cristo. Então, ele dá esse testemunho, não é? Do poder do Evangelho, poder transformador, poder profundo do Evangelho. Também o propósito do Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho não é um poder destruidor, mas um poder salvador. Nenhum poder da terra pode salvar o homem pondo-o num relacionamento correto com Deus, exceto o Evangelho. As religiões do mundo têm sistemas para tentar apaziguar a mente das pessoas, mas não conseguem levar a pessoa à sua salvação, ou seja, ser posta num relacionamento correto com Deus, alcançar o perdão dos seus pecados, ter a transformação de sua vida, passar por uma metamorfose mesmo, que é isso, essa é a essência da conversão, não é? Somente o Evangelho faz isso. Deus deu ao mundo a Cristo e a pregação desse poder transformador que é o Evangelho. Podemos dizer que Cristo é a mensagem e o mensageiro. Ele une as duas coisas. Também pelo alcance do Evangelho. Não é? O Evangelho, como diz o texto, é para o judeu e é para o grego. Está endereçado a todos os povos, a todas as pessoas. Tanto que Jesus diz que
esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as pessoas do mundo, e então virá o fim. Não quer dizer que todos crerão, mas será pregado em testemunha a todas as pessoas. Então, o evangelho é universal em seu alcance. Não estou aqui a dizer que a salvação é universal. Não. Salvos serão aqueles que realmente se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. Eu vou dizer outras coisas que vão elucidar. É tão amplo a ponto de oferecer a salvação a todos os homens, e ao mesmo tempo tão restrito a ponto de salvar apenas os que se arrependem e creem. O Evangelho alcança todos os homens sem exceção, mas não todos os homens sem exceção. Requer uma decisão, não é? Movida pelo Espírito Santo. Esse é o alcance do Evangelho. E a sua condição? A condição do Evangelho é estabelecer uma condição clara para a salvação, a fé em Cristo. O Evangelho só oferece salvação àquele que crê. Jesus, quando fala com Nicodemos, diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Porque condenado o mundo já estava e já está. Mas ele veio oferecer a salvação a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E esse crer aqui é um processo que envolve o reconhecimento de pecado, que envolve o reconhecimento de que só Jesus Cristo pode nos livrar desses pecados, ou nos perdoar desses pecados, que envolve o reconhecimento de que o sacrifício de Cristo na cruz foi tudo que era necessário acontecer para a minha salvação, que envolve uma declaração, né, ou uma confissão de que, sim, creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa, então, é aí a condição do Evangelho, né? E por fim, então, o resultado do Evangelho. O Evangelho produz não apenas a fé salvadora, mas também a fé santificadora. Isso é a transformação. E Paulo fala então no final, no versículo 17, o justo viverá pela fé. O justo é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. O Evangelho produz esse resultado, essa transformação, ou seja, pelo conhecimento de Jesus Cristo e pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós, quando nos arrependemos e cremos, somos transformados e passamos a viver pela fé no Senhor Jesus Cristo, que continua a nos proporcionar perdão para os nossos pecados e a nossa salvação eterna. Vivemos de fé em fé até o momento em que nos encontrarmos com o Senhor na sua glória. Então, o Evangelho, não é, resolve o meu passado, em que me perdoa, Jesus me perdoa, me salva, me livra desse meu passado de perdido, sustenta o meu presente, no sentido de que eu estou a ser transformado dia a dia pelo Espírito Santo, vivendo pela fé e de fé em fé, e aponta para o meu futuro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho transforma os tempos da minha existência, né? Tanto passado quanto presente, quanto futuro. Por isso que Paulo dizia que ele era devedor, pois precisava mesmo partilhar esse Evangelho para que o número maior possível de pessoas pudessem conhecer o Evangelho, a Jesus Cristo, para poder então tomar uma decisão por Cristo. Por isso que ele não se envergonhava desse Evangelho, com características tão firmes, tão marcantes, tão maravilhosas. Por isso que ele lutou para que esse Evangelho chegasse a mais longe possível. Nós somos herdeiros também desses desafios. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos também ter essa mesma consciência em relação ao poder do Evangelho, a importância do Evangelho e a abrangência do Evangelho, sem nos envergonhar. Vivemos numa sociedade que dispensa
a palavra de Deus, dispensa o próprio Deus, dispensa, consequentemente, o Evangelho. Mas que precisa desesperadamente, ainda que não aceite isso, mas precisa desesperadamente dessa mensagem transformadora que é o Evangelho de Jesus Cristo. Vivemos tempos sombrios, vivemos tempos de trevas, e a luz precisa reinar em muitos corações. Não acontecerá em todos, a Bíblia já nos adverte isso, mas precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos anunciar que somente Jesus Cristo pode transformar a vida integral de uma pessoa, quando ela se rende a Jesus. Isso acontece. Que nós então possamos entender isso, não é? E não nos envergonharmos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus possa nos abençoar e nos usar nessa nossa trajetória, enquanto estamos aqui a caminho da glória do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, muito obrigado por essa reflexão na Tua palavra e que realmente Tu nos abençoes, nos uses para que o Teu Evangelho seja partilhado com muitas pessoas. Abençoa, Deus amados, que estão ao nosso redor, nos dá oportunidades, nos dá capacidade, nos dá ousadia e que também ousadamente possamos viver o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado especialmente porque um dia fomos alcançados pela Tua graça. Ouvimos esse Evangelho maravilhoso, cremos nesse Evangelho maravilhoso, nos rendemos a Jesus Cristo e fomos salvos por Ele. E temos então agora a presença dEle em nós e a certeza de um futuro eterno também com Ele. Que coisa maravilhosa, Senhor. Muito obrigado por isso. Continua a abençoar a todos nós e também abençoa aqueles que porventura foram despertados por essa mensagem para buscarem conhecer mais do Evangelho. Que Tu possas usar os Teus discípulos que estão ao redor dessa pessoa para que disponibilizem conhecimento, testemunho, para que ela chegue a esse conhecimento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, que continue a orar por nós, que continue a acompanhar o nosso trabalho e que estejamos juntos também no próximo domingo, às 18 horas, para mais uma transmissão desde Torres Vedras, cá em Portugal. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.